Aqui na MEV Brasil, nós sempre discutimos como o propósito é fundamental para a saúde. Para que viver muito se você não tem motivo para viver? E a gente já discutiu várias vezes que também a gratidão, a generosidade, elas fazem parte de uma vida saudável, feliz e florescimento. Não adianta a gente crescer sozinho. A gente tem que pensar na contribuição que nós estamos dando para a nossa comunidade, para o nosso mundo, para as pessoas que estão junto com a gente. Pegando isso, hoje esse episódio do MEVEC, o podcast mais MEV do Brasil, é especial, porque nós vamos conversar sobre uma obra muito bonita que a MEV Brasil está apoiando e divulgando o trabalho dela, que é a Missão Pescadores, lá da Bahia. Nós vamos conversar com o pastor Tessalo Abel, que é presidente da Missão Pescadores. Tessalo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Agradeço de coração ao MEV Brasil por essa oportunidade da gente poder bater um papo e também poder mostrar o nosso trabalho para os ouvintes. Espero que seja um tempo muito especial e vamos lá. Isso aí. Tessalo, conta um pouquinho para a gente o que é a Missão Pescadores, onde ela está, onde ela atua, para a gente entender um pouco qual é o impacto que a missão tem hoje, né, na população. Bom, a Missão Pescadores, ela surgiu em 1991, quando um casal chamado Abraão e Cleo vieram de São Paulo para cá para estender o braço de uma organização chamada MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, uma organização que lida diretamente com a saúde dos pescadores, tentando melhorar de alguma forma a vida deles, né, trazendo atendimento médico, atendimento odontológico, focado o trabalho, né, sempre com os ribeirinhos. Em qual região? É no litoral da Bahia? Eles vieram de São Paulo para Salvador para entender o contexto primeiro de qual seria o melhor ponto de atuação e descobriram que a região de Camamu, que é sul da Bahia, seria esse ponto mais assertivo, né? Depois de algum tempo aqui na capital, montando um escritório, fazendo pesquisa de campo, né? Descobriram que aquela faixa do litoral do estado seria o melhor lugar para começar. E Deus foi movendo esse casal nessa direção e eles começaram então a trabalhar pela MEAP Bahia e foi desenvolvendo o trabalho basicamente com as crianças, os filhos dos ribeirinhos, pensando já numa possibilidade de montar um reforço escolar e também trazer saúde para os ribeirinhos, né? Coisas que muitas vezes não dá para acontecer pela própria prefeitura local, né, Luiz? Você sabe que o Brasil é muito grande e muitas vezes as prefeituras das cidades não conseguem atender às demandas e as ONGs surgem Prefeituras muito pequenas, né? e surgem basicamente para preencher essa lacuna, né? Então, desde 91 que o casal veio trabalhando e em 2016 a MEAP Bahia passou a ser Missão Pescadores, que é onde eu acompanhei mais de perto, né, já chegando próximo aí da organização, mas fazendo sempre a mesma coisa desde daquela época, né, atuando com os pescadores, com os ribeirinhos e o propósito, que foi uma das palavras que você usou na abertura dessa nossa conversa, sempre foi minorar as deficiências, as dificuldades que os ribeirinhos encontram, né? Pelo seu perfil de vida, seu estilo de vida, né? Então, a Missão Pescadores trabalha focada na saúde dos ribeirinhos, em contato com os filhos desses ribeirinhos, promovendo aí uma melhoria de vida, trazendo melhores condições para que eles possam viver. Esse é o nosso trabalho. Além dessa região inicial, a Missão Pescadores hoje chega até onde? Bom, Luiz, a Missão Pescadores começou naquela região de Camamu e a gente também foi se estendendo assim, né, para a região de Cairu, que é uma região muito bonita,
onde concentram praias muito bonitas, um turismo muito forte. Caio Marcos faz uma propaganda dessa região aí que você nem imagina. Precisa conhecer, viu? Está convidado você, a equipe toda do BF Brasil, Vamos. para vir para cá, né? Temos praias muito bonitas, mas você sabe que todo lugar muito bonito, além de pessoas de fora, tem os locais também, pescadores artesanais, pessoas que não têm muita instrução, que não têm acesso à saúde, e esse é o nosso foco, esse é o nosso público-alvo, né? Lidar com essas pessoas que estão ali trabalhando, estão ali sustentando, né, as suas casas, mas precisam de ajuda. Então, o nosso foco também é nessa região de Cairu e Camamu. Basicamente, são esses dois polos que a gente trabalha hoje, tanto no projeto de barco, que a gente vai falar um pouco mais adiante, quando a gente tocar nesses assuntos, quanto no projeto de educação, no projeto de construção de moradia, no projeto de esporte. Nossos projetos estão concentrados nessas duas regiões, Cairu e Camamu. Como você estava dizendo, vocês têm 4 projetos, né? O projeto de educação, esporte, moradia e saúde. Hoje, o maior projeto deles é qual? Olha, Luiz, eu acredito que em termos de quantidade de pessoas é o projeto de educação. Hoje nós temos 4 creches, vamos colocar assim, em que as crianças recebem reforço escolar, elas vão para a escola no turno e no contraturno elas vão para o reforço escolar dentro da Missão Pescadores, dentro da creche. Como é que funciona isso? Então, se a criança de manhã vai para a escola, à tarde ela vai para a missão. Se ela vai de tarde para a escola, de manhã ela vai para a missão. E a gente reforça o assunto que foi dado na escola. Mas não somente isso, a gente também dá refeições para essa criança. Por que, Luiz? Muitas dessas crianças vão receber a única refeição do dia enquanto elas estão na creche da Missão Pescadores. E a gente sabe que, além de ajudar na nutrição daquela criança, a alimentação também ajuda na captação do ensino. Porque faz muita diferença você ouvir o conteúdo programático da escola alimentado e ouvir o conteúdo não estando alimentado. Então a gente tem uma preocupação muito grande que as crianças possam absorver o conteúdo da escola e a gente faz essa alimentação para isso também, para que elas possam se alimentar fisicamente, mas que esse alimento também ajude elas a aprender alguma coisa, né, de fato. Estejam de verdade ali na sala de aula e não preocupadas, com fome, distraindo, porque tem outras necessidades, né? Então a gente tem essa preocupação muito grande. Além do reforço escolar, tem o reforço da alimentação também. Hoje, quantas crianças são atendidas no total? Olha, dentro da Missão Pescadores, a gente tem uma média de 300 crianças divididas aí nesses 4 projetos. São crianças das comunidades locais. Pela primeira vez, esse ano, a gente conseguiu abrir 15 vagas para uma comunidade quilombola que é vizinha de um dos polos da gente, né? E o pessoal dessa comunidade está muito feliz com isso, porque pela primeira vez eles vão ter acesso à escola. Eles não têm acesso à escola e vão ter agora, a partir dessa nossa ação esse ano, né, uma comunidade que se chama Matapera. E a gente está muito feliz com essa possibilidade de poder dar acesso, né, à alimentação, ao ensino para essa comunidade carente. A gente tem avançado com isso daí, né? Tem sido uma alegria muito grande, um desafio novo para a gente. Cada vez que a gente tem um desafio, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que vai poder abençoar, mas a gente também fica com medo, né? Desafio é sempre um negócio que deixa a gente assim com o receio da novidade, mas a gente encarou isso como uma possibilidade de vida de Deus e a gente vai poder, então, dar assistência para essas 15 novas crianças que estão surgindo aí no projeto. Tem um amigo, um grande amigo que também é religioso, que ele fala que a gente não precisa preocupar não, que isso não é nosso. Isso aí Deus vai prover. Então a gente não precisa ficar com medo. E você falou do projeto esporte também, né? Como que ele funciona? Muito bem. Lá na ilha de Boipeba, que é um cartão postal nosso aqui da Bahia, mas também
é do Brasil, muita gente de fora do país vem especificamente para passar uma temporada em Boipeba. É uma ilha muito bonita. Espero que você e a equipe toda do MEV Brasil possa conhecer um dia, não somente os contornos ali das praias, mas também possam conhecer a estrutura da Missão Pescadores lá. A gente tem um ginásio dentro da ilha de Boipeba, um ginásio poliesportivo, e lá tem um casal que ajuda a gente no trabalho, que é o Renan e a Tamires. Casal muito joia, casal jovem, e eles oferecem, o ginásio oferece muitas modalidades esportivas para as pessoas da ilha, né, que queiram participar, tudo de forma gratuita. A Missão Pescadores não cobra nada, absolutamente nada. Tudo que a gente faz é gratuito para a população, e quem sustenta tudo isso são assim os mantenedores, é a oferta dos mantenedores, amigos, parceiros, igrejas que se levantam e ajudam a gente. Então o ginásio hoje tem karatê, o ginásio tem tênis de mesa, futebol masculino, futebol feminino, de ginástica rítmica. São várias modalidades que a gente oferece para a comunidade. Agora, Luiz, o que mais alegra o nosso coração não é necessariamente oferecer oportunidade de esporte para aquele lugar. O que mais alegra o nosso coração é ouvir os testemunhos de pessoas que dizem assim: olha, por causa do esporte, eu deixei de me envolver com coisas erradas aqui na comunidade. Ou, por exemplo, o que aconteceu há algum tempo atrás, da gente ter 4 alunos locais lá de Boipeba que foram para São Paulo para poder fazer a graduação da faixa preta. Então, esse movimento alegra muito o nosso coração. Foram alunos que entraram na faixa branca, passaram alguns anos treinando, se dedicando, não desistindo. Tem um amigo meu que é professor de judô, que ele diz assim: o faixa preta é aquele faixa branca que não desistiu. Até que surgiu a faixa. Eu fiz karatê, é assim que a gente fala. Ele não desistiu, então eles não desistiram, e eles pegaram uma faixa preta de karatê lá em São Paulo, na academia onde o Renan, que é um professor de karatê, que é o faixa preta, também se formou. Então ele levou para a academia do mestre dele e eles foram graduados lá. E foi um momento muito marcante, porque eles são filhos de Boipeba, são filhos daquele contexto. Quem sabe onde eles estariam se não estivessem ali participando de uma aula de karatê, tendo uma formação? Quem é que sabe o futuro, onde eles vão estar? Então, Luiz, alegra muito o nosso coração oferecer para a comunidade o esporte e saber que o esporte é uma porta de entrada para a transformação de muita gente. Mas a gente fica muito feliz quando a gente percebe que um aluno nosso completou um ciclo, ou quando um aluno da creche se formou e conseguir um bom emprego, como a gente tem alguns lá dentro de Boipeba, né? E a gente vai passando, e um menino da sorveteria: olha, eu fui aluno também da missão, e hoje eu estou aqui trabalhando na sorveteria. Outro dia eu fui tomar um açaí, eu estava em viagem lá para Boipeba, resolvendo algumas questões, eu fui tomar um açaí de forma despretensiosa, estava eu e mais uma pessoa, a mulher veio e falou: olha, eu fui aluna da Missão Pescadores e hoje eu estou aqui tomando conta desse açaí, e eu fiquei muito feliz com isso. Então, não é simplesmente oferecer um serviço, é ver que aquela pessoa completou aquele ciclo, mas ela também abriu portas de trabalho, abriu portas de emprego, tem uma formação e que ela está continuando a vida dela por causa daquilo que ela recebeu lá no projeto, quando ainda era criança, quando ela começou, né? Então, isso alegra muito o nosso coração. O ginásio é isso, é uma oportunidade de melhoria de vida através do esporte. E como você disse, né, acaba que projetos como esse, né, eles criam um ambiente em torno deles que é um ambiente, vamos dizer assim, organizador da vida. A gente pode dizer assim, numa época em que as referências estão, para usar aí a ideia do Bauman, tão líquidas, tão fluidas, e existe tanta incerteza sobre as pessoas discutindo que valores são certos ou não são. Ambientes assim, organizados dessa forma, eles oferecem um porto seguro mesmo para as pessoas, assim, de propósito, de organização, e impede que essas pessoas acabem escolhendo caminhos não tão bons para a vida, não atinjam
como a gente diz muito aqui no Brasil, o florescimento, atingir aquilo que elas podem ser na vida. Eu acho que esse é um papel aí também muito importante. Eu acho que cada lugar que se coloca, uma creche, um ginásio com um programa assim, né, você cria ali um ambiente em volta que organiza essa comunidade um pouco, né? Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack? Então eu tenho uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Uma coisa que você falou, eu acho que a gente pode puxar o gancho para o outro projeto da missão, foi a palavra Porto Seguro. A gente tem um projeto chamado Cimentar, que é um projeto em que a gente constrói casas para as pessoas que estão vivendo em vulnerabilidade. Mas antes de falar sobre esse projeto, Luiz, eu queria explicar a base que movimenta a gente a fazer essas coisas. Você falou no início, eu me apeguei a essa palavra, porque propósito é muito importante, né? Quem não tem propósito fica perdido, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe parece bom, já dizia o ditado. Então, a nossa base, ela se encontra em uma das passagens da Bíblia, do livro de Mateus, quando o texto diz que Jesus percorria as cidades, está lá em Mateus 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ou seja, os grandes centros, mas também os pequenos centros, as pequenas comunidades, onde talvez a ajuda do Estado, né, humanitário, não vai chegar. Ele percorria esses lugares e ele fazia três coisas. O texto diz que ele ensinava, o texto diz que ele pregava o evangelho, mas o texto também diz que ele curava as enfermidades e moléstias entre o povo. Então essa é a nossa base. Jesus é a nossa referência. A gente trabalha com ensino, a gente trabalha com pregação do evangelho, mostrando quem é Jesus, o que ele fez por nós, mas a gente também trabalha na área social, atendendo ali as demandas físicas das pessoas, né? Tentando ajudá-las na parte do corpo, da mente, lidando com enfermidades, e eu imagino que essa é uma área muito próxima de vocês também, né? Enquanto pessoas que lidam com saúde, mas essa é a nossa base, Luiz. A gente vai na direção da outra pessoa, não porque a gente entende que é melhor do que alguém, ou porque entende que isso é um mérito nosso, mas é porque nós temos uma referência que nos ensinou isso, e a gente vai seguindo essa referência e vai tentando ajudar as pessoas a terem uma compreensão melhor a respeito da vida, tentando ajudar elas a terem mais saúde física, emocional, espiritual, para que elas possam ir crescendo, possam avançando na vida delas. Um desses projetos, que é o projeto Cimentar, surgiu, Luiz, porque as crianças iam para o projeto da educação, mas muitas delas chegavam lá cheias de bicho de pé. E na época, né, eu falei que um casal começou esse trabalho aqui na Bahia, que é o pastor Abraão e Cleo. A Cleo, que é a esposa do pastor Abraão, ela lidando com aquelas crianças, ela via aqueles bichos de pé das crianças e ficava muito incomodada com isso. Ela entendia que não era suficiente só o reforço escolar. Tem mais alguma coisa aí? Eu estou enxergando uma necessidade, eu não posso tapar os meus olhos para isso. E ela começou a conversar com o marido, né, o pastor Branco, falou assim, olha, a gente precisa fazer mais alguma coisa. Ele, mas a gente não tem dinheiro, o nosso dinheiro é todo para o projeto de educação. E ela falava, não, mas a gente tem que atuar aqui nessa demanda que está nos meus olhos. As crianças não podem só estudar, elas estão cheias de doença, elas precisam de um lugar mais seguro para que elas possam morar. Muitas dormem amontoadas umas às outras, às vezes o pai, a mãe e os filhos dormem num barraco, isso não é possível, começou a se incomodar com isso.
Então surgiu a primeira casa do projeto Cimentar, que foi interessante porque a priori a casa não teria aquele contrapiso, porque o dinheiro não dava para fazer isso, mas não ia resolver o problema do bicho de pé. Poderia resolver o problema da moradia, deles não passarem Mas chuva, não o frio, bicho feio. mas o bicho do pé estaria lá e precisava então de uma base de cimento. Por isso, projeto cimentar. Vamos cimentar esse chão para evitar o bicho de pé. E aí surgiu então o projeto cimentar. Hoje a gente já construiu 64 casas. É uma casa boa, com 3 quartos, com sala, banheiro, cozinha, área de serviço e ainda um terreninho no fundo para plantar, né, para usar para um galinheiro, alguma coisa do tipo. E a gente recebe doação dessas casas, Luiz. A gente não tem um dinheiro próprio da missão, mas cada casa que foi construída foi porque alguém se levantou, alguma organização, às vezes até não é uma organização religiosa, às vezes até não são pessoas que são evangélicas, mas que se levantaram, ouviram a história e falaram assim: olha, eu quero doar uma casa, eu quero ajudar uma família que mora num barraco a ter dignidade de poder morar numa casa e não ter mais bicho de pé. Eu quero fazer isso. Então a gente tem recebido ofertas do Brasil, a gente tem recebido ofertas de organizações de fora. Esse ano a gente recebeu 4 casas de uma organização lá dos Estados Unidos que ficou sabendo do projeto e doou 4 casas para a gente. Então a gente vai construir essas 4 casas ao longo do ano e tem sido muito bom poder ver o que Deus tem feito através desse projeto cimentar, que além de tirar os bichos de pé, tem dado também uma moradia digna para as pessoas. Né? Tem sido muito interessante isso. E tem o projeto de saúde que vocês têm um barco clínica. Como que funciona? Luiz, interessante demais, viu? E eu queria muito que vocês, quando vierem aqui, já estou dizendo que Nós vocês vão. vamos, né? Nem se não, é nós vamos. Quando vocês estiverem aqui, a gente vai marcar um dia para a gente ir lá no barco clínica, para vocês não só conhecerem, mas se puderem também trabalhar nesse dia, vai ser uma honra muito grande para a gente. Luiz, o barco clínica, ele surgiu através de uma parceria que a gente tem com uma organização sueca chamada Bart Samariten, que significa bom samaritano. E essa organização veio aqui através dos representantes e eles perceberam que o atendimento médico odontológico era muito rudimentar nessas ilhas. No início do trabalho da missão, os médicos eles atendiam embaixo de árvores, levavam cadeira de praia e os médicos voluntários que tinham seus consultórios aqui, médicos de ponta, médicos bem estabelecidos, bons médicos, já dentro da sua profissão há alguns anos, mas eles têm um coração voluntário que ultrapassa a barreira do status, né? E eles entendem que essa é a missão deles. E se a missão é penosa, vale o peso. E a gente até brinca dentro da missão que hoje existem os médicos que trabalham dentro do ar-condicionado, dentro do barco, e existe aquela galera raiz que trabalhava embaixo da árvore. Então eles ficam tirando sarro um do outro. Eu sou da época raiz, você é da época Nutella, né? Tem essa brincadeira assim, né? Mas começou assim, e o pessoal da Suécia entendeu que a gente precisava ter uma estrutura melhor, que pudesse chegar nos lugares mais remotos, nas ilhotas, no mangue, na comunidade quilombola. E eles então levaram isso para o conselho dessa organização lá na Suécia e foram levantando recursos que pudesse gerar para a gente aqui uma possibilidade de uma embarcação. Chegou a notícia e em 2006, portanto, daqui a 2 anos a gente vai fazer 20 anos de inauguração desse barco. Em 2006 foi construído esse catamarã, é uma embarcação com 2 cascos, grande, foi construída aqui em Salvador e foi levada então em 2006 para o Baixo Sul da Bahia, onde começou o primeiro atendimento. Essa embarcação tem 2 consultórios médicos,
2 consultórios odontológicos, e nós levamos uma equipe de Salvador e uma equipe de Itabuna no intervalo de 15 dias. Então, por exemplo, a gente vai ter o próximo final de semana, vamos supor que vai uma equipe de Salvador. Depois de 15 dias, vai uma equipe de Itabuna. E a gente fica revezando assim essas 2 equipes. O atendimento começa no sábado pela manhã e termina no domingo meio-dia. Então são 3 turnos de atendimento. Sábado de manhã, sábado de tarde e domingo de manhã. E esses médicos, eles não recebem nada para fazer isso. Muito pelo contrário, eles investem recurso deles, o tempo deles, eles doam isso em favor dessas comunidades. E a gente tem uma agenda anual, que a gente vai visitando as comunidades carentes com o barco e vai atendendo elas. E tem sido uma experiência incrível poder ouvir histórias de transformação, de pessoas que foram ajudadas em alguns procedimentos simples, outros mais complexos, e a gente tem visto isso na prática. Teve um menino que tinha um problema na uretra, que ele não conseguia fazer o xixi ali direito, né? E casou exatamente do médico urologista, que é um parceirão nosso, que é o Dr. João, está naquele atendimento. E ele pôde fazer esse procedimento. Havia uma estenose na uretra do menino, e o Dr. João pôde ampliar aquele canal ali, e o menino saiu daquele barco. Um procedimento simples, mas que fez toda a diferença na vida daquele menino. E ele foi para casa pulando de alegria. Uma coisa simples, mas que não chega na ponta e que fez toda a diferença. Um outro caso recente que aconteceu agora no ano passado foi que a doutora Flávia, que é uma epidemiologista, foi pela primeira vez lá no Barco Clínico, e a gente estava recebendo uma equipe de uma cidade da Inglaterra chamada Bush. Casou deles estarem aqui no Brasil, a gente estava com eles, e a gente foi para um lugar chamado São Francisco, que é no Baixo Sul, onde o barco ia atender. E ela estava muito apreensiva, Luiz, com medo, porque era o primeiro atendimento dela, não sabia como que ia ser, se ia ser legal, se não ia ser legal, né? Se ia dar certo. Ela é uma epidemiologista, né? Muito específica a área dela, jovem ainda, e ela foi para esse atendimento. A gente tinha muitos médicos nesse dia e a gente teve que dividir o atendimento entre o barco e um posto de saúde local. E ela ficou no posto de saúde. E ela atendeu a primeira pessoa, fez aquele atendimento padrão, e depois entrou uma mulher. E a mulher disse para ela: olha, eu vou a médico durante muito tempo e nunca ninguém consegue dizer, diagnosticar, consegue dizer o que eu tenho. E eu vim aqui, porque eu soube que vocês estavam aqui, eu vim aqui mais uma vez. E a doutora Flávia começou a ouvir, fazer ali a parte da anamnese com aquela moça, e ela começou a contar os problemas, e a doutora Flávia começou a enxergar na fala daquela mulher o trabalho de conclusão de curso dela na faculdade. O caso dela, os sintomas foram exatamente aquilo que ela fez no TCC. E ela entendeu: Deus me trouxe aqui por causa dessa mulher. Eu estava insegura, eu estava com medo, sem saber se eu ia ser eficaz, e Deus me trouxe uma mulher que foi exatamente a minha conclusão de curso. E eu entendi, como resposta de Deus, que Ele me queria naquele lugar, naquele momento, para conversar com aquela mulher. Quando acabou o atendimento, ela ligou para um professor dela do Hospital das Clínicas, passou o caso e já conseguiu uma consulta com esse professor da universidade, e foi muito legal isso. Então a gente percebe que Deus está agindo nos detalhes. Por isso que o teu amigo falou: Deus proverá, fica com medo não, vamos para frente, que Deus vai abrir as portas. É esse tipo de relato que a gente tem sempre lá no Barco Clínica, viu? Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição
desse podcast você vai ter um link, e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e, fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira, de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. O que eu acho muito bonito, assim, é que a ousadia das pessoas, né, em enxergar, como você disse, a Cleo, né, do cimentar, de se incomodar com a dor do outro, se incomodar com o sofrimento do outro. De certa forma, uma santa revolta com a forma como as coisas estão. Eu sempre brinco assim, né? Se você ler com todo cuidado o Evangelho, Jesus era bravinho. A coisa não era fácil com ele, não. Esse olhar, assim, de incômodo, esse olhar de De incômodo não se conformar, né, Luiz? do inconformado mesmo, é o que cria, abre espaço, né? Não que cria, mas que abre espaço para pequenos grandes milagres, assim, de coisas grandes e que vão impactar a vida das pessoas surgirem porque as pessoas estão incomodadas com o que não está certo. E eu acho que talvez uma grande doença as pessoas deixarem de se incomodar e se tornarem céticas com a possibilidade de que as coisas melhorem. O ceticismo e a falta de fé na possibilidade de fazer o bem, de fazer do mundo um lugar melhor, de reduzir a dor e o sofrimento do outro, isso é uma verdadeira doença. Não ter o olhar para isso, né? Quando eu escuto isso, eu lembro de uma das passagens preferidas minhas na Bíblia, que está lá no Êxodo capítulo 3, né? Quando Deus fala para Moisés, eu ouvi que meu povo está sofrendo, eu ouvi o clamor do meu povo, né? Eu vi. Então esse ver, esse olhar, ir até, sentir, compadecer com o outro, sentir essa paixão pelo outro e se mover por isso, isso tem um poder muito grande e é muito bonito ver como isso está em ação aí na missão. Fico tô aqui meio chorando. Todo mundo me conhece aqui no Brasil, só que não pode contar essas coisas pro Luiz, que ele chora. Você citou um texto da Bíblia e tem outro texto também que fala muito sobre isso, que é aquele de Lucas, quando Jesus está com um doutor da lei e o doutor fala assim: mestre, como eu faço para conseguir a vida eterna? A palavra que ele usa lá é herdar, né? Como é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus fala assim: ama o teu próximo. E ele fala assim: quem é o meu próximo? E Jesus começa a contar uma parábola chamada a parábola do bom samaritano. E é justamente isso, porque havia uma necessidade. Um homem estava atravessando uma estrada perigosa, que era a estrada de Jericó, onde tinha muito assalto. Ele sofreu um assalto e ele ficou como se estivesse morto no chão. E passa um sacerdote, que era um religioso, e o texto diz que ele passou de longe e não parou para acudir aquele homem. Depois Jesus disse que passou um segundo homem, que era um levita, alguém que era da área da música, da adoração, né? E também passa de longe e não acode aquele homem. Depois Jesus fala sobre um homem samaritano que era representante de uma cultura que era inimiga do povo judeu. Os samaritanos e os judeus não se davam bem, e esse homem é que vai parar para acudir aquele outro homem no chão. Mas o texto diz que ele chegou perto. Antes dele acudir, o texto faz essa diferenciação. Os dois anteriores passaram longe, mas esse passou por perto, e quando ele passa perto, ele consegue enxergar a dor do outro. Por isso que Êxodo diz, né, Deus, eu vi o sofrimento do meu povo. Eu não soube apenas, eu vi. Então aquele bom samaritano não soube que havia um homem caído no chão. Ele viu com os próprios olhos
e aquilo ali gerou nele uma atitude. Quando eu falei da Cleo, ela viu o bicho de pé. Ela não só ouviu, mas ela viu e ela pôde tomar uma atitude. Então, Luiz, tem hora que a gente é exposto assim a umas visões que não dá para a gente ficar parado, né? A gente tem que tomar alguma atitude, a gente se compadece dessas pessoas, né? E aí surgem os projetos, surgem organizações como a de vocês que estão interessados também em ajudar, porque vocês estão vendo, e isso é muito bom. E a gente tem que mostrar isso, né? Porque eu acho que o poder do amor de contaminar, ele tem que ser ampliado. A gente brinca aqui muito que a gente fala que a gente chama escola de medicina do estilo de vida, né? E a gente olha para esse lado de que a forma como as pessoas vivem determina a saúde delas. As escolhas que elas fazem determinam a saúde delas, não é nenhuma outra coisa. Então, essas escolhas são influenciadas pelas minhas visões de mundo, se a gente quiser usar um termo aqui, uma cosmovisão na qual eu estou inserido. Então, as experiências que levam as pessoas a ter contato com mundos diferentes do dela, situações diferentes da dela, sejam contaminadas e chamadas a aproximar do outro, elas têm esse poder de furar bolhas e contaminar e tirar as pessoas, às vezes, desse ceticismo mesmo, que eu acho que, para mim, é uma grande doença da nossa época mesmo. As pessoas não acreditarem que é possível mudar as coisas. Eu sou um revoltadinho, por natureza. Essa escola acabou aparecendo por isso, né? É uma coisa que eu gosto de cultivar e sinto um pouco de orgulho de ser um revoltadinho, né? Que eu acho que o mundo é um lugar que pode ser melhor. E mostrar, né? É uma coisa muito legal, tá mostrando o trabalho da missão, porque às vezes as pessoas precisam ver para crer. Elas precisam de algo que. E daí eu acho que essa é a função, às vezes, de milagres, né? Quebrar primeiro a ideia de que as coisas são impossíveis. É mostrar que as coisas são possíveis para que depois as pessoas entrem num caminho de descobrir como elas podem ser prováveis. Então, como que você aumenta a probabilidade de que aquilo aconteça? Mas primeiro precisa que as pessoas descubram que um mundo diferente é possível. E aí mostrar trabalhos assim é importante porque é possível desde que você se incomode. Sim, verdade. Nós temos o nosso Instagram, que é o @Missão Pescadores, onde as pessoas podem ver o nosso trabalho lá, podem entrar em contato, nos ajudar, né, também. E esse incômodo, né, Luiz, a gente não está conformado, faz com que a gente crie projetos, faz com que a gente tenha um propósito e a gente saia da nossa zona de conforto e vá na direção de alguém. Então, isso não é ruim, muito pelo contrário. Grandes homens e mulheres da história da humanidade sentiram um incômodo, né, um desconforto, e às vezes no início não sabia o que era direito, mas porque não abafaram isso, tiveram grandes realizações nas suas vidas, né? E uma coisa que é importante salientar também é que nem sempre as grandes organizações começaram grandes. A Missão Pescadores tem mais de 30 anos. No início, era uma salinha pequena, com pouquíssimas crianças. Era atendimento médico embaixo de uma mangueira, com a cadeira de praia. É assim, bem rudimentar. Então, muita gente que está ouvindo a gente pode pensar assim, mas eu não sei muito bem como estruturar esse meu sonho, ou eu não tenho grandes recursos, ou eu não tenho grandes espaços, grandes mantenedores ou apostadores. A minha fala nesse instante comece algo Começa pequeno, só, né? Dá o comece salto. Não importa se ele é grande ou ele é pequeno, dá o salto. conversa, Deus vai abençoar, Deus vai mostrar qual é o caminho, né? Pede a Ele, conversa com Ele. Ele é uma pessoa muito boa de conversa, gosta de conversar, e aquilo que Deus colocou no coração vai surgir. Só não desista, não precisa começar grande.
A missão começou com uma catraia, com um barquinho pequeno, deslocando daqui para ali, de favor, pedindo ao pessoal uma carona. E Deus, em algum momento, trouxe um barco hospital. É Ele quem vai sustentando, né? Então, quem tem um projeto, quem tem um sonho, quem está inconformado com aquilo que está vendo, aquela necessidade que está diante, né? Comece alguma coisa pequena, vai, né, crescendo depois com o tempo, e Deus vai trazendo outras pessoas que vão ajudar nesse pequeno projeto a ser uma coisa muito expressiva, né? Onde quer que você esteja. Essa é a nossa palavra de incentivo aí para quem está escutando a gente, viu? Isso aí, Tessalo. Quero te agradecer muito. Acho que esse vai ser um episódio assim que vai ficar na história da nossa escola, né? Eu espero que sirva de muita inspiração para todo mundo aqui ouvir no tempo essa conversa nossa que sirva de inspiração de que a gente pode começar a fazer coisas melhores pelo mundo. Eu vou pedir para colocar aqui na descrição do Spotify aqui os contatos da Missão Pescadores, e a gente vai ter um evento no meio do ano, que é o Mav Experience, lá em São Paulo. A gente vai dar um jeito de mostrar, né, para a turma mais sobre a missão, né, incentivar a turma a conhecer mais, a participar, ajudar. A gente vai ter um espaço lá de coffee break, no intervalo, assim, vamos colocar um stand lá da missão, né, para colocar material, vamos ajudar a mostrar isso mais. Muito obrigado e muito obrigado por estar aí fazendo isso, né, por estar ajudando a manter esse projeto tão bonito, Tessalo. Luiz, eu que agradeço de coração. O Caio é um amigo muito chegado meu. A gente, em alguma fase da nossa vida, a gente ficou muito próximo. Fizemos graduação juntos, na área do conhecimento, e ele é como se fosse um irmão mais novo para mim. Agora ele está mais Contar aqui, afastado. né? Porque o pessoal conhece às vezes o Caio por ter feito medicina, mas o Caio fez teologia também, Ele né? fez Ele teologia fez teologia também. e Caio é uma pessoa muito especial. E eu agradeço muito vocês pela oportunidade, né, pelo espaço. Alguém disse que uma conversa boa sempre passa muito rápido, e essa passou voando, viu? Isso é um sinal de que você dirige muito bem esse bate-papo, deixa a gente muito leve, conduz muito bem aí a fala, e eu fiquei muito feliz de poder participar e muito honrado também, e agradeço muito em nome da Missão Pescadores pelo espaço, e no que vocês precisarem, sempre estou à disposição aqui também, viu? Obrigadão, Tessalo. Esse foi um episódio especial do MevRec, podcast mais Mev do Brasil. Lembra de uma coisa, medicina do estilo de vida pode ser uma revolução para a saúde, mas a revolução de verdade chama amor. Então se revolte, se incomode, ouse amar e fazer diferença na vida das pessoas. Se inspire por isso. Até o próximo episódio do MevRec e nos vemos em breve. Espero que vocês estejam lá no Mev Experience com a gente em 6 de julho de 2024 em São Paulo. Até o próximo.